que pensar quando se pega Covid-19? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, vocês devem ter percebido que nessas 2 últimas semanas eu não gravei vídeo. Eu coloquei entrevistas que foram feitas no ano passado. Por que isso? Porque eu peguei Covid-19. E de fato foi uma experiência marcante na minha vida, foi muito importante. E eu gostaria neste vídeo, em caráter excepcional, falar um pouquinho da minha experiência na luta contra essa doença. Talvez isso ajude algumas pessoas que estejam passando por essa situação e outras que, porventura, assim, desafortunadamente, venham contrair. E eu gostaria de colocar aqui 5 aspectos, para a nossa reflexão. A primeira é a seguinte, é que com relação ao coronavírus e à Covid-19, que é a doença, por mais que tenhamos todos os cuidados, por mais que sejamos zelosos, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Talvez você ache estranho isto, mas o que eu quero dizer é que a soberania de Deus aponta para a sua providência sobre a história, sobre a nossa vida. Por isso que isso me faz lembrar um texto que está lá em Jó, capítulo 5, versículo 18, quando diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo trata do ferido. Ele fere e as suas mãos curam. Esse texto mostra que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Por mais que você se cuide, e deve fazê-lo, por mais que você esteja zeloso com relação a não contrair, mas não tem jeito. Deus é soberano. E até mesmo a enfermidade, quando vem debaixo da sua soberania. Então isso foi algo marcante na minha vida. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para uma pessoa que enfrenta a Covid-19 é que sempre se deve manter a mente, o coração, a alma tranquilos. Isto é muito importante. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Paulo, seguindo na mesma linha, em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E tudo isso está, obviamente, submetido àquilo que Cristo fala em Mateus capítulo 6, verso 25. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é muito importante. Está provado que a condição mental, a condição emocional, ela é muito importante na recuperação desta doença. Não é o ponto principal, mas é um dos pontos a serem considerados. E, de fato, no meu caso em particular, na minha experiência, o que de fato me ajudou muito foi saber que existe um Deus Todo-Poderoso e que eu posso lançar sobre eles todos os meus temores, todos os meus pavores e as minhas incertezas. Portanto, é muito, repito, importante que nessa enfermidade você tenha a sua mente, a sua emoção, o seu coração tranquilizados. Interessante que nesses dias de luta contra a Covid, recuperação, enfim, eu li 2 livros. Eu li aquele livro escrito por Mircea Eliade, que é O Mito do Eterno Retorno, e também li O Sentido da História de Carl Lovett. Esses 2 livros, eles, em resumo, eles falam o seguinte, que quando você olha para a história e você não tem nenhuma referência divina, nenhuma transcendência, nenhuma providência da parte de Deus, essa história se torna um terror. Aliás, esse é um termo utilizado por Mircea Eliade, o terror da história, porque você não tem nada. Você só olha para a história, para a imanência, para esse mundo, e você perde então, segundo esses filósofos,
afirmam, você perde a referência daquilo que o cristianismo, que o evangelho oferece, que é uma vida, uma realidade para além deste mundo. Ora, esta pandemia, ela mostra claramente aquilo que esses e outros autores afirmam. Vivemos um grande terror. Por isto, se estamos restritos ao que está aqui na imanência, é muito difícil. Por isto, é importante nós refletirmos sobre esta questão, sobretudo à luz desses filósofos do passado que discutiam essa questão, que são questões extremamente importantes. Que questão? A vida não se restringe a este mundo. A vida não se restringe à imanência, a essa história. Mas existe uma realidade que está para além deste mundo. E essa realidade é a transcendência, é a providência divina sobre todas as coisas. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui como experiência própria é, por favor, quando você descobrir ou desconfiar que possui essa doença, faça o tratamento antecipado. Claro que esse tratamento deverá acontecer a partir do seu médico. Quando eu desconfiei que estava com a doença e depois fiz o exame e foi comprovado, imediatamente entrei em contato com o meu médico, o meu infectologista. E ele também, de imediato, começou já o tratamento. Isso foi muito importante, muito importante. Isso fez diferença. É claro que tudo isso deve estar debaixo da autoridade médica. Não tome nenhuma atitude, não tome nenhum remédio por conta própria. Procure um médico, procure um infectologista e certamente ele vai te ajudar. Mas é importante que este médico ele seja seguidor daquilo que nós chamamos como tratamento antecipado, para que você não venha sofrer consequências ali do meio para o fim do seu tratamento. O quarto ponto que eu quero trazer aqui como reflexão sobre o coronavírus é que, gente, esse vírus ele não surgiu espontaneamente. Ele não surgiu, vamos por assim dizer, por um acidente num mercado, animais, consumo de carne. Não. Eu estou convencido, ainda não tenho como provar, isso ainda está em investigação, tanto por parte de governos europeus como americano, mas eu estou convencido de que esse vírus ele é de laboratório, porque a sua atuação é extremamente misteriosa, foge a todo o padrão de SARS-CoV, né, que é o vírus que causa a Covid-19. Ele foge do padrão dos vírus que estão próximos a ele, por exemplo, o vírus da influenza. Então, de fato, não há outro caminho. Porém, isso ainda está em investigação. Talvez você discorde de mim, sem problema. Isso ainda está em andamento, mas eu estou convencido, pela forma como ele agiu, pela forma como eu percebi, ele não surgiu espontaneamente. E em quinto e último lugar, por favor, mantenha os cuidados profiláticos. Eu já coloquei aqui num vídeo anterior, vou deixar o link aqui para você, que eu sou absolutamente contra lockdown, fechar, imposição. Sou completamente contra esse tipo de atitude por parte do Estado. Porém, nós precisamos ter responsabilidade, gente. O vírus está aí, ele está circulando. Então nós precisamos também estabelecer uma posição como se estivéssemos numa guerra. Aliás, é uma guerra entre nós e o vírus. Por isso, mantenha os cuidados profiláticos, mantenha a responsabilidade para resguardar a sua saúde e a saúde dos seus. Então, use máscara quando necessário. Procure viver o afastamento social, no sentido de que você, ao ir para o comércio, o supermercado, seja para onde for, mantenha a distância segura, faça isso e, por enquanto, evite grandes aglomerações.
De fato, as aglomerações são o ambiente para a proliferação desse vírus. Volto a dizer, não estou falando aqui de lockdown, de trancar tudo, todo mundo ficar em casa, até porque no Brasil isso foi muito incoerente, porque enquanto governos impunham lockdown, mas o transporte público estava lotado, cheio de gente. Como é que pode? Né? Isso é incoerência. Isso não cabe na minha cabeça. Porém, os cuidados profiláticos, eles devem existir. Então, por favor, se cuide. Então, esta foi a conclusão que eu tive ao passar por essa doença. Ainda estou no chamado pós-Covid, estou fortalecendo os músculos, o organismo, porque de fato a doença debilita bastante. Então, ainda estou na luta, sem o vírus mas ainda lutando para ter uma recuperação plena. E diante disto, então, é que eu trago para vocês estes 5 pontos para reflexão. A minha reflexão eu partilho com vocês. Apesar de todos os nossos cuidados, Deus é soberano. Precisamos manter a mente, o coração, a alma tranquilos no tratamento. É preciso fazer o tratamento antecipado por parte de um médico especialista. Ele é quem vai dizer. Esse vírus, para mim, ele não é espontâneo e mantenhamos todos os cuidados profiláticos com responsabilidade. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Semana que vem retomamos a normalidade do nosso vídeo, se assim o Senhor Deus quiser. Há vários temas aí que eu quero discutir, tem muita coisa para a gente tratar e eu então aguardo você. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá uma olhada, vê se você continua, aperte o sininho, compartilhe o máximo que você puder, ajude esse canal a crescer. Se você gosta do conteúdo, ajude esse canal a avançar um pouquinho mais e até a próxima.